Hello, guys. How are you? My name is Tanya and welcome to Solte a Língua. Eu já estou atuando aqui como professora particular, somente como professora particular, 7 anos. Então, eu estou aqui ativa no LinkedIn, no Instagram, Facebook, mais ou menos, e o canal no Telegram. E já há muito tempo eu já venho falando do processo de repetição. O que é um processo de repetição? É você rever o conteúdo constantemente, várias e várias vezes. Eu sempre falei isso porque foi assim que eu aprendi inglês, foi assim que eu fiquei fluente. Eu ficava ouvindo podcast várias e várias vezes no dia, o mesmo podcast. Então, o que eu fazia? Eu ouvia podcast de manhã, na hora do almoço, no finalzinho da tarde, e ainda ouvia um pouco antes de dormir o mesmo podcast por 3 dias seguidos. E naquela época, acho que hoje ainda é, assim, se a gente está falando de podcast de verdade, não esse que a gente vê no YouTube, que tem 3, 4, 5 horas, às vezes, dependendo do podcast, ele tinha cerca de 15 a 20 minutos. Eu fazia download. Na época, a gente ainda, pra você ter uma ideia, como já, assim, faz um certo tempo, mas ainda não era possível usar no celular, baixar música no celular, não existia Spotify ainda, sabe? Pra você ter uma ideia como ainda era precário isso, e eu pegava o download, eu comprei um MP3, né, o MP3 player, portátil, eu podia amarrar no braço e, e fazia isso. Como eu trabalhava de ônibus, então eu aproveitava esse tempo ocioso. Levava 1 hora, para chegar até o trabalho, então eu ficava ouvindo o mesmo podcast durante essa 1 hora, tá? Aí na hora do almoço, né, tinha aqueles 15 minutinhos que, que sobra, né? Sempre sobram uns 15, 20 minutinhos. Eu ficava ouvindo mais uma vez. Na volta para casa, mais 1 hora ouvindo o mesmo podcast. Aí depois, antes de dormir, eu via pela última vez antes de dormir. 3 dias o mesmo podcast. Aí depois, no quarto dia, eu trocava de áudio, né? Eu trocava de podcast e repetia o processo. Fiz isso por 1 ano e meio. Para vocês verem também que não existe milagre, gente. Não existe milagre para aprender outro idioma, tá? Agora, o que que eu quero dizer aqui para vocês? Que existe todo um processo é, no nosso cérebro que faz com que as coisas se tornem automáticas. E para isso precisa de repetição. Então, para você entender esse processo que eu fiz, que foi numa época que eu não estudava, eu sabia mais ou menos o funcionamento do cérebro, mas eu não tinha um profundo estudo sobre isso. Então, como eu estou fazendo pós-graduação em neurociências voltada para a educação, agora eu consigo entender o que que acontece com o nosso cérebro que a gente torna hábitos, né? Um hábito de dirigir, um hábito de falar outro idioma, um hábito de ir na academia, um hábito de comer comidas saudáveis. Tudo isso são hábitos e são processos repetitivos. Então, eu quero que vocês assistam agora o trecho de um podcast, né? Com o neurocientista Eslen, eu nunca sei pronunciar o nome dele, e mais um outro, acho que é Fábio, explicando como é que funciona isso no cérebro, porque eu quero que você entenda que não adianta você chegar em casa e abrir um livro de inglês e simplesmente querer estudar aquilo que você nem dominou ainda. Por exemplo, você acabou de aprender o verbo to be.
né? O tão odiado verbo to be. Aí você quer chegar em casa e quer aprender já o do e o does, já quer aprender o did, já quer aprender um present perfect. Você não dominou o verbo to be ainda? Então, take it easy, hold your horses. Calma, um passo de cada vez. Então, eu espero que com esse vídeo vocês entendam o que eles explicam e que vocês entendam por que é tão necessário repetir, repetir e repetir. Aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Aham. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é ali que- muito estranho. Outro dia, cara. Desculpa te interromper, Não, por mas é que favor. assim, sobre isso é muito. Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não Eu fiquei precisa. assim, caralho. Você não precisa dar atenção pra fazer Eu fico isso. com medo, assim, às vezes eu fico assim, caralho, eu parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automatizou. automaticaço. E Totalmente. isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios. Isso. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um Um hiper vício é hábito. um hiperábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. Hã? E o ambiente aciona. Mas eu te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Aham. Então você começa a prestar atenção naquilo. E deve. Certo. Eu imagino que existem técnicas. Porque assim, isso é bom? Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do E oxigênio. tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É cara? Então caro. Muito caro. caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a camadas- gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, Tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar atenção. total. Foco total. Isso, Foco total. agora você já Eu dirige. eu não conseguia mudar a música. Agora, isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, É. com o pé na direção. É. Tá. É mas- importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas, tá ligado? Você Senão vai imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseira Porra, que não é se dirigir. É. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido, né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem uns outros núcleozinhos. Antes que vocês falem aí sobre vícios, né? Vícios nada mais é que um hábito, né? Ele falou ali no vídeo a questão da energia, né? Que o nosso cérebro consome muita energia. E apesar dele ser pequeno em relação ao intestino, ele consome, né, muita energia. E quando a gente está estudando, a gente vai gastando muito essa energia. E o cérebro quer economizar energia. Ele não quer gastar energia. Por isso que é mais agradável você maratonar uma série de TV, né, no sábado à noite, ficar zapeando no celular, conversando com alguém num bate-papo, fazendo selfie. É muito mais prazeroso coisas que não fazem com que você gaste energia, entende? Por isso que estudar é muito difícil para a maioria das pessoas. E estudar um idioma, o gasto de energia é ainda maior, porque você precisa internalizar aquilo que você está aprendendo. Então, quando ele fala, quando você cria um novo aprendizado, o que acontece? Imagine que isso aqui
final de um neurônio e aqui o final de outro neurônio, né, que a gente chama de dendritos, tá? E aí tem um espaço, né? Tem esse espaço entre eles, é aqui que solta, né? Então aqui a gente chama de fenda sináptica, que solta os neurotransmissores. Então, vai soltar vários tipos de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, acetilcolina e outras coisas. E a dopamina está relacionada com a questão dos vícios. Então, quando você vai estudar, não é agradável, né? Não é agradável, vamos ser honestos, não é agradável estudar, não é agradável aprender outro idioma, não é. É mais agradável você correr uma maratona do que você ficar 1 hora estudando inglês. Mesmo que seu corpo lá fique cansado, é mais agradável ainda. Então, assim, quando você está lendo um livro, quando exige foco e atenção, o seu cérebro está gastando energia. Então, não se torna uma coisa muito agradável. O que é a tendência do ser humano fazer? É afastar. Ela vai procurar fazer outra coisa, ela vai mexer no celular, ela vai, sei lá, ficar zapeando alguma coisa em algum lugar. Eu, por exemplo, adoro ficar zapeando a Amazon, porque eu sou apaixonada por livro. Então, eu fico lá, fico só colocando na minha lista de desejo um monte de livro que eu sei que eu não vou comprar, não posso comprar, mas um dia, quem sabe. Mas quando eu quis aprender inglês, eu fiz todo aquele processo lá de repetir, 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 né? Eu aprendo melhor ouvindo, por isso que eu usei o podcast. Não sei como você aprende, mas é essa a intenção. É fazer o seu estudo da língua um hábito para que se torne tão automático, como ele falou do caso do carro, que você depois não precisa mais gastar energia. Então, hoje, por exemplo, você não gasta energia para tomar banho, você não gasta energia para dirigir, para andar de bicicleta. Para quem pratica corrida, como eu falei da maratona, não gasta energia, seu cérebro não vai gastar energia, porque já se tornou um hábito. Então, aquilo criou aquela conexão, você fortaleceu aquela conexão, e agora você está pronto para criar outras conexões que vão exigir o mesmo esforço. Esforço não quer dizer que tem que ser algo difícil, esforço é no sentido de que você tem que fazer constantemente, repetidamente. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eles falaram. Eles estão falando da questão do vício, mas tem tudo a ver, são as mesmas conexões, né? Na verdade, são as mesmas partes cerebrais que a gente gera vícios e hábitos, né? E hábitos têm a ver com vícios e vice-versa, né? Se a gente for parar para pensar. Então, você também pode agora começar a pensar nos seus outros vícios, vício em chocolate, vício em café, vício em cigarro, e começa a prestar atenção nas coisas que você já faz automaticamente, e não dá atenção. Então, por isso que estudar inglês ou outro idioma, para muitas pessoas, é complicado, porque é muito mais prazeroso eu sentar no sofá e ficar lá assistindo a minha série de TV favorita, não é? Então, gente, faz um esforcinho, um pouquinho. Eu fiquei 1 ano e meio, gente, né? 1 hora por dia. Eu fazia muito mais que 1 hora por dia. E eu fazia de domingo a domingo, feriado, férias. Eu não tinha tempo ruim. Com chuva, com sol, com sono, cansada. Era o que eu fazia. Hoje, falar inglês para mim é um hábito. Posso não ter algumas dificuldades. Por exemplo, eu já até falei aqui, que eu não entendo, nem sempre eu entendo tudo 100%, mas é um hábito para mim. Hoje é muito fácil falar inglês para mim. Mas eu tive que ralar, entendeu? Então, fica aqui minha dica. E qualquer dúvida, vocês escrevem aí nos comentários. Um grande abraço. Até mais.